Olá, boa noite. É um prazer estar aqui ao vivo pelo curso Eficaz. Nós vamos começar com língua portuguesa. Eu sou o professor Diogo Arraes. Estarei com vocês aqui ao longo de 5 encontros voltados ao bom uso da nossa língua. Eu sou autor, eu sou gramático pela editora Saraiva e também trabalho nas principais redes telepresenciais do país, assim como nos principais cursos voltados a carreiras diplomáticas, nível médio e nível superior. E para mim é um prazer estar aqui com todos, estrear nessa área da contabilidade com todos vocês. Estreia é sempre muito bom e já é bem importante falar a todos vocês que dentro do estudo de língua portuguesa existem técnicas. Você de fato sabe o que é uma boa técnica resolução de uma prova? Vamos falar então dessas principais técnicas. Vamos falar também do novo acordo ortográfico, que está lá em um tópico especial. Você verá um estudo sistematizado do novo acordo na segunda aula, a aula da semana que vem. Nós teremos também, da semana que vem ou daqui a 15 dias, teremos também o estudo das principais classes de palavras e resolveremos os exames de suficiência, os principais exames de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Então você é meu convidado a curtir agora os próximos momentos voltados ao bom uso da nossa língua portuguesa. Hoje, a nossa pauta, o nosso tema é compreensão textual. Bom, um caminho muito ingênuo, né? Aliás, que é seguido por muita gente que diz, né, que apresenta dificuldade em relação a texto, envolve exatamente o fato de não riscar o texto. Quer dizer, em outras palavras, muita gente afirma ter dificuldade na resolução das provas de português exatamente porque não risca o texto. A nossa primeira dica está exatamente na identificação dos principais substantivos de um texto. É fundamental que você risque o texto, meu caro, porque assim você terá depreendido, você terá memorizado as principais imagens, os principais fatos de um texto. E o primeiro fato do nosso encontro de hoje, esse encontro ao vivo, será discutir exatamente a importância desses principais substantivos. Vamos aqui comigo para o nosso quadro, abre a imagem por gentileza, vamos lá. Isso, aqui no quadro, nós vamos simular exatamente essa ideia do texto. Então, a sua prova tem uma estrutura chamada de estrutura textual, que nós vamos representar exatamente por este emaranhado de linhas aqui. Vamos imaginar isso como um parágrafo. Logo após o texto, lá no final, existe a chamada fonte do texto. Após o texto, há um enunciado e a sua prova é uma prova de múltipla escolha. Temos as opções A, B, C e D, 25% de probabilidade para cada uma delas. Bom, e aí eu quero dizer o seguinte: dentro dessas linhas, né, qual é o caminho mais comum por gente que realiza a prova e normalmente, não é regra, apresenta nota baixa? A pessoa lê isso aqui apenas com o olho, vai passando pelas palavras apenas com o olhar. Isso é muito arriscado. É bem interessante que você comece a identificar as principais palavras. Um bom caminho, um excelente caminho, está exatamente na identificação desses principais sinais de pontuação. Vejamos aqui. Vamos supor, né, nós vamos partir primeiramente sobre 3 sinais, colocando uma chave ao lado do parágrafo ou dos parágrafos e reconhecendo os pontos que finalizam os períodos. Isso é muito importante, principalmente os sinais ponto, interrogação e exclamação. Repetindo, então, é muito importante que ao longo da leitura você reconheça a quantidade de parágrafos e os principais sinais de pontuação. Ainda assim, no segundo passo, nós veremos os principais substantivos. Quais são os substantivos que mais se destacam ao longo da leitura dos textos? Nós circularemos esses principais substantivos. Você pode riscar, vai riscando à vontade, principalmente tendo bom senso, a sensibilidade de riscar os principais elementos, os principais substantivos. Vá fazendo isso. Por quê? Porque são esses substantivos que vão trazer as imagens corretas daquele texto. Isso é muito bom, principalmente aqueles candidatos que têm a chamada dificuldade de concentração, certo?
Então veja, por exemplo, nós vamos a um caso muito simples envolvendo um substantivo. Coloca para mim a imagem um pouquinho mais para lá a câmera. Isso, tá legal, tá ótimo aí. Vamos imaginar uma palavra como a palavra árvore. É um substantivo simples, um substantivo concreto. Qual é a imagem mais real, vamos dizer assim, de uma árvore? Vou colocar aqui, eu vou fazer dois signos, dois símbolos. Este primeiro símbolo e este de baixo. Bom, aqui nós temos, então, nós temos o desenho de cá e nós temos o desenho de baixo. Se você tivesse de ligar o substantivo a um desenho, naturalmente você uniria a palavra árvore a este símbolo, não é mesmo? É isso que eu estou pedindo a você nesses segundos, que você possa identificar os principais substantivos e imaginar exatamente aqueles substantivos da prova. Isso facilita muito. É isso que vai te dar a concentração. Várias obras sobre interpretação de texto seguem exatamente essa linha de raciocínio. Qual linha? A linha que você deve identificar o substantivo e confiar nas informações do texto. Vamos lá. Supostamente, você estudou que o cristianismo começou no ano Y. Se o texto afirmar que começou no ano X, você vai acreditar no que estudou ou no texto? Por favor, meu caro, acredite sempre no texto, reconhecendo os sinais mais importantes de pontuação, sim, reconhecendo os principais substantivos, e mais, esse terceiro passo inicial. Confie nas informações textuais. Esse é um passo muito grande que você dá para a compreensão do texto. Quem é da área contábil dificilmente tem contato, são raros os que têm contato ao longo do curso com literatura. Não é muito comum você encontrar uma pessoa ligada à área da contabilidade viciada em literatura, não é mesmo? É mais comum que você tenha contato com matemática, com a área financeira. Isso, naturalmente, é o que ocupa a maior parte do seu exame de suficiência. Mas tenha cuidado. O examinador quer que você identifique realmente aquilo que está no texto. Jamais faça divagações. Lembrando, é um teste. E o teste é uma competição. Se é uma competição, vá sempre por eliminação. Quarto ponto. Então falamos sobre pontuação, os principais substantivos, a confiança nas informações do texto. Bom, puxa. E qual será esse quarto ponto, então? O quarto ponto está exatamente aqui. Você deve sempre fazer a seguinte relação. Na hora da questão, vou até escrever aqui a palavra questão. Na hora da questão, você deve caminhar por eliminação. Exemplo, o texto é sobre democracia. Eu vou confiar. O texto é sobre democracia. 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 Vá circulando essas palavras, as principais palavras do texto. Democracia, 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 democracia. Confie nas informações do texto. E vá eliminando as questões, as letras, que não fornecem a informação sobre a questão democrática. Certo? Então, letra A, é possível? Não. Então já excluo. Letra B, é possível? Excluo. A letra C? A letra C é mais ou menos. E a letra D? A letra D está errada. Gente, mesmo se sobrar uma questão mais ou menos, é a que sobrou. Então a resposta correta ficará exatamente na letra C. Ah, mas por quê, professor? Porque a prova, um exame de suficiência, é um jogo. E, como tal, você deve sempre partir por eliminação. Jamais escolha uma opção direto. Não vá direto ao ponto. Confie no texto. Mesmo que o texto apresente algo em primeiro plano absurdo, como, por exemplo, afirmar que Elvis Presley vive na Avenida Paulista. Confie. Confie nas informações textuais. Não faça divagações e veja, o examinador quer algo que realmente, por A mais B, está no texto.
Nós temos sempre um pensamento e vamos estabelecer isso como estratégia para o nosso grupo. Não há como errar uma questão de texto se você vai por eliminação e por visualização daquele texto. Gente, é só o que está no texto, não é nada além do texto ou que de repente possa ser deduzido do texto. Claro, mas está ali. Fugiu? É estranho? Não é resposta. Você pode dizer assim, professor, em que se concentra o maior erro ou a maior dificuldade nessas provas, nesses processos seletivos de compreensão textual? O maior erro está exatamente nisso. As pessoas acabam exagerando e optando por letras que não estão no texto. Compreensão textual é isso. E, se ainda facilitar, você pode resolver essas questões de texto em primeiro plano. Podem ser as primeiras questões a serem resolvidas ao longo da prova. É talvez um segredo nos concursos públicos. Nem sempre a prova deve ser iniciada a partir da primeira questão. Você pode começar a resolver sua prova a partir da questão 47. As questões 48, 48, 49 e 50, ao longo das últimas provas, foram as questões de língua portuguesa. Então, por que não resolver a questão número 48? Os textos das últimas provas não foram complicados assim. Mas lembrando, então, você deve sempre confiar nas informações do texto. Tá? Confie, não misture o mundo interior e visualize bastante. Bom, aqui nós temos agora um novo parâmetro. Nós temos um parâmetro que é o seguinte: nós vamos à avaliação dos principais enunciados, confiando, então, nessa nossa estratégia básica, não é? Que é exatamente a confiança lá no texto, com os fatos daquele texto, tá legal? Confie naquilo lá. Vamos falar agora dos enunciados. Vamos ao tablet aqui, justamente para o estudo dos principais verbos dos enunciados em provas de compreensão textual. Vamos lá. Pode colocar o tablet todo na tela. Isso. Vamos lá. Pode deixar inteiro. Isso, aquela imagem de lá. Do tablet, da tela. Isso mesmo. Tá, então língua portuguesa comigo, professor Diogo Arraes. Vamos lá. Isso, principais enunciados. Gente, aí sim, aí está uma grande chave dessas provas de compreensão textual. Os principais enunciados: afirmar, inferir, deduzir, concluir, a famosa paráfrase, as análises semântica e gramatical. Vamos começar a colocar cada um desses trechos aí? Vamos colocar cada um dos significados nesses principais enunciados? Vamos fazer isso? Bom, afirmar. Se na hora da prova aparece como enunciado na questão afirma-se, a mesma palavra está no texto. Então, afirmar é está no texto. Tudo bem? Então, a mesma informação está no texto. Já isso aqui, inferir, deduzir e concluir, você fará o quê? Uma dedução, ou seja, um resultado daquele determinado processo. Opa, será que não é hora de um exemplo? Claro que sim, voltemos para cá. Vamos imaginar uma situação típica, pode voltar para a minha imagem. Voltemos a uma situação típica de prova de texto. Eu disse, é muito importante trabalhar com a visualização, não é? Achei os principais substantivos, vou visualizá-los, ser obediente às informações do texto. Pensa numa imagem comigo. Um dia extremamente nublado. Essa é a imagem. Um dia extremamente nublado. Eu posso, ou melhor dizendo, pode-se afirmar que vai chover? Pode-se afirmar que vai chover? Não. Mas sabia que é possível deduzir? Tá. Então a dedução é uma inferência. A dedução é uma conclusão, uma ilação. Tá. E a afirmação está no texto. Muito comum.
Normalmente, nos seus exames de suficiência, esse você pode colocar como um asterisco, você verá o seguinte. A primeira questão normalmente é de afirmação. A mesma palavra, a mesma frase tem de estar lá no texto. A mesma palavra, certo? Dedução é um resultado. Por exemplo, imagine um jogador, estamos nessa época olímpica, né, vamos dizer assim. Imagine um jogador de frente para o gol, sem nenhum goleiro. Não há goleiro. De frente para o gol, final, aquela coisa, aquela luta pela medalha, sem nenhum goleiro. Pode-se afirmar que o jogador fará o gol? Afirmar? Não, mas pode-se deduzir. Ou seja, a dedução não trabalha com tamanha certeza em relação à afirmação. Voltemos ao tablet. Nos nossos primeiros conceitos, então, da noite de hoje, temos exatamente isso. As afirmações estão no texto, com a mesma palavra. Tá? As mesmas palavras estão no texto. Já as inferências, as deduções, veja só o que está do lado. As conclusões são resultados. É possível que o seu examinador coloque o seguinte: um famoso verbo, que é o verbo depreender. Tá legal? E depreender é o mesmo que deduzir, que concluir. E na terceira parte, nós temos a chamada paráfrase. Olha só o que é paráfrase. A paráfrase trabalha exatamente com a reescritura. Paráfrase é o mesmo que reescrever. Geralmente, a terceira questão da sua prova é uma questão gramatical e pode trabalhar com as questões envolvendo paráfrase. Tá legal? Voltemos à imagem. Bom, aí você pode pensar o seguinte: professor, então os enunciados, né, eu vou, já como primeira atitude, eu não vou ficar fazendo a leitura apenas com o olho. Não. Como estratégia nossa, como experiência dentro, né, já há 12 anos trabalhando em concursos públicos, veja o seguinte: comece a riscar, identificar a quantidade de parágrafos, a fonte daquele texto e estude o enunciado. Estudando o enunciado, há uma grande chance de você chegar à resposta correta. Lembrando, afirmação não é dedução. E paráfrase não é nem dedução, nem afirmação. Afirmar está no texto. Né? A dedução é o resultado. A paráfrase é a reescritura. Muito cuidado com esse ponto. Tá legal? Aí no final do slide, eu havia colocado o seguinte: análises semântica e gramatical. Será o que é isso? Será qual é essa referência entre essas análises semântica e gramatical? Agora, chegamos ao nosso segundo bloco da transmissão ao vivo de hoje pelo curso Eficaz. Nós vamos falar de termos técnicos das provas de português. Vamos ao quadro então agora? Vamos aqui esse quadro à tinta. Vamos aos famosos termos técnicos. Os termos técnicos mais comuns, vamos escrever essa expressão aqui, né? Termos técnicos. Os termos técnicos mais comuns são coerência. Pode enfocar bastante isso aqui com a câmera. Coesão. Abaixo. Semântica. E lá embaixo nós vamos escrever a expressão aspectos gramaticais. Pessoal da produção da aula, será que vocês podem me arrumar aqui uma nova tinta? É possível? Tá legal, obrigado. Aspectos gramaticais. Então, doutores, eu gostaria
que os senhores escrevessem aí no esquema de vocês os 4 termos técnicos mais comuns das provas não só de compreensão textual, como das provas gramaticais. São 4 os termos técnicos mais comuns. O primeiro, coerência. O segundo, coesão. Semântica, aspectos gramaticais. O nosso quarto. Provavelmente, você já deve ter visto esses termos em algumas provas. Você que, de repente, já faz prova de concurso público, né, está acostumado bastante com esse tipo de termo no momento, na hora da prova. Vamos colocar um nome, um sinônimo, uma tradução para cada um desses elementos? Vamos fazer isso? Veja só comigo. A palavra coerência tem um sinônimo. Coerência é o mesmo que lógica. Lógica, quando se fala sobre a coerência do texto, então, afirma-se exatamente sobre a lógica, a logicidade daquela expressão, daquele texto. Já a coesão envolve exatamente a ligação entre termos, entre palavras, entre ideias. Então, a coesão tem esse foco, realmente trabalhar a ligação entre os termos, né? Coesão é o mesmo que junção entre as palavras. Como dica, nós vamos escrever o seguinte. Uma dica importante nesse processo de aquecimento para qualquer concurso está no estudo, pelo menos na listagem dos principais conectivos. Vai ficar aí na sua tela desse jeito. Principais conectivos. O que eu quero dizer com isso? Gente, procure tenham uma lista com os principais conectores, com os principais conectivos. Tem essa lista. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta agora, eu tenho certeza de que vou acabar selecionando uma série de pessoas. Uma grande questão envolvendo, por exemplo, a palavra malgrado. Se eu pedisse aqui, alguém pode me dar um sinônimo desse conectivo aqui, ó? Malgrado é um processo coesivo. Alguém sabe? Você aí na sua sala, no seu ambiente de estudo, você sabe o que é malgrado? Já ouviu falar desse termo? Pois é. Malgrado é um conectivo concessivo, conectivo que dá uma ideia contrária. Malgrado é a mesma coisa que não obstante, embora, apesar de que. Cuidado. Por isso, na sua casa, na hora do seu estudo, faça uma lista dos principais conectivos. Isso é bem importante. Eu sou autor de uma obra gramatical pela editora Saraiva, onde eu deixei aqui o livro. Está aqui, né? Sou autor de uma obra, aqui o livro, que tem exatamente os principais pontos gramaticais para qualquer concurso público. Esta é a obra chamada Portuguesa, assinada por mim, Diogo Arraes, aqui pela editora Saraiva. Eu também me encontro pelas principais redes sociais. Basta você digitar Diogo Arraes, Arraes com I, você verá uma série de trabalhos aí divulgados por este mundo, né, da internet. E ao vivo estou sempre pelo Twitter, acompanhando a participação, a interação de todos vocês. Twitter, que é @Diogo Arraes. Bom, e aí nós temos o seguinte, então. Faça essa lista, tá? Como conselho, essa lista dos principais conectivos. Isso vale muito, isso vale a pena mesmo. Cuidado, os examinadores gostam de fazer pegadinha. Então, como eu estava dizendo, coerência é o mesmo que lógica, coesão que ligação e semântica. Alguém aí sabe o que é semântica? Parece que eu ouvi bem. É isso mesmo. Semântica é o mesmo que significado, sentido. E lembrando que os aspectos gramaticais são os aspectos normativos. São os aspectos que envolvem exatamente as regras. Tá legal? Então é importante identificar cada um desses termos técnicos na hora do enunciado. Tá legal? Coerência é o mesmo que lógica, coesão é o mesmo que ligação, semântica, significado. E os aspectos gramaticais são os aspectos normativos. Procure gravar isso. Tá legal? Bom, vamos a uma situação bem prática aqui, não é bem comum em momentos de prova. A diferenciação do que é coerência, do que é semântica. Vamos a um texto. Vamos a um texto como exemplo, a todos vocês. Era uma vez um menino muito magro,
que vendia amendoim numa das esquinas movimentadas de São Paulo. Um caminhão em alta velocidade capotou e o menino, com muita piedade do motorista, foi lá, tirou o homem, né, o homem que era corpulento, tirou o homem, virou o caminhão para a posição comum, levou o homem ao hospital e salvou-lhe a vida. Esse não é um texto provável, né? Mas tem significado. Então, nós podemos afirmar, o que se pode afirmar desse texto, é exatamente que é um texto sem lógica, sem a coerência, mas é um texto que apresenta significado. Muitos estudantes acabam colocando as expressões coerência e semântica como sinônimos. As expressões não são sinonímias. Coerência é a logicidade. A semântica trabalha exatamente com o significado e o entendimento de um texto. Esses, então, são os 4 termos técnicos mais comuns na hora da prova. E tome bastante cuidado para, ao chegar à sua casa, amanhã, ou depois, ou na próxima semana, no máximo, faça uma tabela com as principais conjunções e preposições da nossa língua, pois elas passam uma ideia muito interessante do que é o texto. Sem contar que vários examinadores criam pegadinhas envolvendo conjunção e preposição. Tá legal? Ótimo. Volta para mim, por gentileza, então, a imagem do tablet. Aqui, então, no nosso retorno, nós temos o seguinte: afirmar está no texto, as inferências são resultados, as paráfrases são reescrituras, e muito cuidado com essas 2 análises, né? Ou seja, a análise semântica, que é do significado, e a análise gramatical. Pode ser que o examinador comente o seguinte: verifique apenas o aspecto semântico. E pode ser também que o examinador comente: verifique apenas os aspectos gramaticais. E quando se falar de aspecto gramatical, você vai tomar cuidado com o quê? Você vai olhar o quê? A regra. Então, doutores, aqui, ó, falou de aspecto gramatical, você vai olhar regra. Se há ou não há erro de português. Próximo ponto. Primeiras questões. Então, as primeiras questões da sua prova, as questões que envolvem texto, estão exatamente aí. Sei que todo mundo vai ter acesso a essas questões que, né, os meus slides, os slides que estão sendo comentados ao longo da nossa transmissão de hoje, ao vivo. Veja o seguinte: afirmações estão no texto, vá sempre em função de eliminar, circule, recircule as questões que enfocam a opção incorreta. Dê uma olhadinha nesses tópicos mais uma vez. Vamos novamente? Afirmações estão no texto, vá sempre em função de eliminar. A não dá, letra B não dá, letra C mais ou menos, letra D podre, horrível. Então fica na que pelo menos é mais ou menos. Ou não, eu achei uma bela de uma resposta, a resposta está correta e tal. Ótimo, vá por isso mesmo. O importante é ter a eliminação e a paciência. Concurso, exame de suficiência é saber jogar. Vá por eliminação. Tá legal? Bacana. Afirmações estão no texto. Vá sempre em função de eliminar. E o que a sua banca faz? Meu caro, a sua banca adora trabalhar com as questões incorretas. Essas é que são pegadinhas. Vamos falar de cá então. Volte para outra câmera. Imagine, cidadão está lá trabalhando, já está fazendo a prova, fazendo, chegou lá na questão 48. Não há mais o mesmo índice de concentração. E as questões que enfocam a incorreta são muito perigosas. Porque o mais apavorado, ele vai logo, opa, a letra A está correta. Só que o examinador não quer a questão correta. O examinador quer exatamente a questão que é incorreta.
Então você tem de tomar cuidado demais com essas questões que enfocam a opção incorreta. Gente, olha só. Depois de falar sobre tudo isso, depois de comentar sobre cada uma dessas histórias, veja quanto o texto é amplo. Veja por que muita gente erra. Eu geralmente pergunto nas minhas palestras ou nos meus cursos, né? Cursos presenciais ou telepresenciais, como este, telepresencial. Pergunto o seguinte: quantos de vocês fazem isso? O que, professor? Isso que eu estou falando sobre circular as que enfocam a incorreta, ir por eliminação, riscar o texto, achar os primeiros sinais de pontuação, verificar a tipologia textual na fonte do texto. São poucos. E os que fazem isso, os que confiam no texto, são as pessoas que têm resultados excelentes na hora da prova. É claro, é interessante também lembrar que poderá haver determinado recurso. Examinador não é um cidadão perfeito, mas tome bastante cuidado com esse aquecimento, com essa questão de identificar parágrafo, de tudo isso que nós estamos falando. E mais, índice de visualização do texto na hora da prova. Visualizar cada substantivo. A palavra de substantivo vem exatamente disso. Substancial, o que é substancial ao longo do texto. Então isso é substantivo, é de substancial. Exatamente. E escreva aí também no rodapé a expressão, isso como atividade, como busca, a lista dos principais conectivos. Faça, plastifique, coloque nem que seja no banheiro, para você visualizar sempre. Mas é importante, aquilo que você um dia estudou em língua portuguesa, não é? O mas, porém, entretanto, contudo, fundamental, doutores, é fundamental ter essa lista dos principais conectivos. Tá legal? Bom, você se lembra de que há alguns segundos eu falei sobre esse lance da tipologia textual? Sabe que a sua prova tem por mania trabalhar textos que são textos narrativos e crônicas? Sim, enfocaram bastante isso. Narrativos e crônicas. Ora, também textos de opinião. Vamos então entender a base do texto? Ou seja, de onde vem a palavra texto e quais são os tipos de texto. Bora para cá então, vamos para o quadro. Vamos lá. A palavra texto vem exatamente de tecido. E aquilo que se tece vem da menor parte. Da menor parte. Então temos texto, tecido, e os textos se iniciam, eles advêm da junção de parágrafos. Por isso, eu pedi aí para que se circule exatamente cada um dos parágrafos. Sabe o que é bacana também? Os parágrafos são formados por frases. E essas frases são formadas por palavras. Por isso aqui, ó, eu pedi para que você identifique as palavras que são palavras-chave. Principalmente as mais o quê? Visuais. São aquelas palavras que dão a chamada visão do texto. Doutor, tenha muito cuidado com isso, viu? As palavras são formadas por morfemas. Radicais, desinências, não há necessidade de estudar morfema para a sua prova. Mas o que nós temos aqui no quadro é a chamada hierarquia textual. Vou escrever esta palavra aqui. Hierarquia. Maravilha. Então, a hierarquia é um texto sai lá dos morfemas, passando pelos parágrafos e chegando ao que se chama de tecido. Tá legal? É muito importante visualizar. Bom, aí você pode estar pensando assim, né? Bom, Diogo, até agora você não falou sobre verbos.
Será que nessa pré-análise textual, nesse meu momento de leitura, esse momento de confiar nas informações textuais, será que é importante dar valor ao verbo ou aos verbos? Resposta: sim. Por quê? Porque os verbos representam a durabilidade. Se o substantivo é a visão do texto, os verbos representam a durabilidade. Se o fato acabou, se o fato é futurístico, se é condicional. Verbo é como a pilha, a energia do texto. É fundamental, então, que você comece, que você veja esses termos, principalmente identificando tempos e modos. Vou escrever isso também como esse critério para análise textual. Vamos passar para cá, ó. Veja, então, fazer essa chave de cá. Veja que o verbo ou os verbos trabalham com o processo chamado de durabilidade. Os tempos e modos apontam a durabilidade dos determinados fatos de um texto, tá? Então tome muito cuidado, porque verbos apresentam exatamente isso. Quer dizer então, pega o substantivo junto aos verbos. Puxa, então aí eu tenho esse encadeamento da lógica textual. Justamente. E aí imagine que você já domine os conectivos. Você saiba, por exemplo, que o conectivo se é um conectivo muito cobrado na sua prova porque é condicional. A coisa está ficando interessante então. É exatamente para isso. O exame de suficiência quer avaliar se você vai cuidar dessa hierarquia. Filma mais uma vez. Se você sabe dividir parágrafos, se você compreende as frases do texto, a visão que essas palavras vão dar, se você confia naquela imagem e lembrar que verbos representam a durabilidade. Agora, falemos sério também, né? Cuidado com os chamados enunciados. Afirmações são diferentes de deduções. Afirmou, está no texto. Existem também dicas envolvendo as chamadas datas. As datas são muito importantes. Às vezes o examinador pode fazer a referência à metade do século XX, sendo que o texto é no século XIX. Confie nas informações textuais. Bacana. Vamos falar então da tipologia textual, do tipo de texto. Escrevamos aqui então a expressão tipologia textual. Os tipos de texto mais comuns. Qual é a base de todo o texto? Todo e qualquer texto tem uma base. A base é exatamente a descrição. Descrição. Alguém pode dizer assim, e o que é descrição? Gente, a descrição nada mais é que um texto conceitual. Você pode colocar isso aí também no seu esquema. A descrição é nada mais, nada menos que o conceito. Então, os textos descritivos passam informações, conceitos, como, por exemplo, aliás, todo texto passa informação, mas como, por exemplo, hoje em São Paulo faz 19 graus. Isso é um texto tipicamente descritivo. Os textos descritivos formam dois prováveis. O narrativo, ou seja, a chamada narração, e de um outro lado, escreveremos a palavra argumentação. Os textos narrativos apresentam 5 elementos que nós escreveremos agora. Personagem, narrador, tempo, enredo e, para acabar, o espaço.
Deixa bastante enfocado aí, focaliza bastante isso daí. Isso. Então, olha só, da descrição há um duplo caminho aí. O caminho para as narrações, para as argumentações. As narrações apresentam personagem, narrador, tempo, enredo e espaço. É aquela chamada história, né? A história dos acontecimentos, dos fatos, tudo bem? Essa é a narração, então. A famosa história. Adoram, viu? Sua prova gosta muito de trabalhar, então tome muito cuidado com os chamados contos, as crônicas. Depois eu escrevo o significado de crônica. E a prova também gosta de trabalhar bastante com a argumentação, especificamente com um texto chamado dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo. O que é o texto dissertativo argumentativo? É um texto expositivo, também voltado, sabe a quê? A comprovação dos fatos. Tá legal? É um texto voltado à comprovação ideológica, comprovação dos fatos. E aí, então, no quadro, temos a tríade do texto. Qual é a tríade? Descrição, argumentação e narração. Lembrando que qualquer dúvida a partir desse momento, você pode ir lá pelo Twitter e colocar lá, dar sua sugestão, fazer o seu comentário, depende da sua pergunta, fique à vontade, @Diogo Arraes. O Face é /Arraes Diogo. Fique à vontade para isso. Bom, como eu afirmei então, voltando à imagem aqui, é muito comum também a cobrança da chamada. Volta um pouquinho, isso, a imagem, vamos lá, e pronto. É muito comum então a cobrança sobre crônica. O que é crônica? Gente, basicamente é o seguinte, todos os candidatos, qualquer tipo de candidato, até que preparado de maneira mediana, sabe a diferença entre narrar e argumentar um fato. Mas eu pergunto a você, será que você sabe o que é um texto injuntivo, preditivo, uma crônica e um ensaio? Pois é. Só para adiantar, assim, o texto injuntivo é um texto chamado de instrucional. Professor, cobrado esse tipo de texto? Bastante. Os textos injuntivos, ele pode, de repente, colocar uma afirmação do seguinte: o texto acima classifica-se como um texto injuntivo. Imagine não estudar esse tipo de texto? Isso pode dar um problemaço, não é mesmo? Pois é. Então vamos colocar de cá esses tipos de texto mais incomuns que podem gerar determinadas pegadinhas. Vamos à tradução de cada um deles. Vamos lá então. Então aqui na nossa parte aqui da esquerda, faremos exatamente isso. Colocaremos esses textos mais incomuns, que podem gerar determinadas questões complicadas, né? Então, se alguém perguntar o que é um texto injuntivo, você vai lá e diz, injuntivo é instrucional. Então, escrevendo aí essa palavra, injuntivo. Instrucional. Instrucional. Abaixo, o que é um texto preditivo? Bom, um texto preditivo é o mesmo que texto de previsão. Aí alguém pode falar assim, que tipo de texto, qual é o encaixe aí então para esse texto chamado de injuntivo? Qual é um texto no cotidiano injuntivo? Fácil. Um manual de instruções, por exemplo. Os manuais de instruções, as bulas, uma bula aí de um remédio, enfim, é um texto injuntivo. Mas, veja, por exemplo, que o horóscopo é um texto chamado de preditivo. Abaixo, nós temos também, o que eu falei, a crônica. Os exames de suficiência têm grande foco sobre a crônica.
A crônica, na verdade, pode ser classificada como uma crítica narrativa sobre o cotidiano, sobre o dia a dia. E o bacana da crônica é você notar exatamente a palavra cronos. Crônica vem de cronos. Cronos é tempo, do grego. Então, criar esse relacionamento. Ah, professor, dá um exemplo de crônica aí. Vamos lá. Olha só, abre a imagem aí. Injuntivo instrucional, né? Preditivo, previsão. E uma crônica. Vamos lá. Vamos imaginar aquela situação de consumismo, a relação dessa franquia, uma franquia famosa de sanduíche. Vamos pensar no caso do McDonald's, né? Joãozinho, nos seus contados 8 anos, estava ávido por aquele boneco que aparecera em uma propaganda de uma famosa rede de fast food. Dissera à sua mãe o seguinte: mãe, estou morrendo de fome, preciso de um sanduíche, que saudade, estou morrendo de vontade de sanduíche. E a mãe, para satisfazer aos desejos do moleque, foi rapidamente ao local e disse a ele: meu filho, está aqui o sanduíche e tal. Não, mas eu não quero esse. E meu filho, mas é o que eu posso pagar? Não, mas eu não quero esse, mãe. Eu quero aquele ali. E a mãe, naquela agonia maluca pela fome do filho, foi lá, enfim, comprou aquele tal lanche feliz. O menino dissera à mãe: mãe, já não tenho mais fome. Eu quero ficar apenas com isso aqui. O menino simplesmente pegara o sanduíche, atirara no lixo e ficou exatamente com o boneco, o bonequinho. A mãe, desesperada, disse para o menino: você vai apanhar? O menino voltou à mãe e disse: se você fizer isso, eu denuncio a junta dos menores da nossa cidade. A mãe, intacta, sem ter o que fazer, voltou para casa e, com uma grande promessa estampada em sua consciência: nunca mais deixarei o meu filho ser influenciada por um sanduíche, a ponto de gostar mais dessa relação do que da própria mãe. Bom, esse é um exemplo de uma crônica inventada neste momento, falada neste momento, exatamente para te mostrar que a crônica é essa narrativa que a todo momento envolve a chamada reflexão. Não é apenas uma história, é sim uma narrativa envolta de cotidiano, de fatos recentes. Principalmente, eu poderia dizer a você que a crônica está bastante ligada ao chamado valor social, aos valores sociais, aos valores praticados em sociedade, tá? Tome muito cuidado, então, com essas questões que envolvem a crônica. E para terminar, depois de injuntivo, preditivo e crônica, nós vamos falar exatamente do ensaio. O que é um ensaio? Bom, os acadêmicos sabem muito bem do que se trata o ensaio. Ensaio, nada mais, nada menos é do que um estudo. É um estudo, um estudo específico sobre obra ou sobre determinado autor, escritor, sobre determinada frente literária. São os ensaios. Falou em ensaio, você vai se lembrar de estudo. Os ensaios trabalham com estudo. E aqui no quadro, nós temos o mapeamento da tipologia textual nos principais processos seletivos, principalmente voltados ao seu exame de suficiência. Tá legal? Então, temos lá a descrição, narração, argumentação, texto injuntivo, preditivo, crônica. Por último, falamos do ensaio. Apenas para complementar, é possível que haja uma ligação entre o chamado artigo de opinião e a chamada coluna. Os artigos de opinião são exatamente as colunas. As colunas não são dissertações porque não provam, apenas expõem determinado pensamento. Tá? Se alguém perguntar então a você a diferença entre uma dissertação, lá de um mestrado, para uma coluna,
é que a coluna não tem esse lado comprobatório tão forte. Legal? Bom, e para finalizar esse nosso primeiro contato, esse nosso primeiro momento, essa nossa grande etapa sobre o texto, além da estrutura, das principais técnicas, de visualizar o texto, nós vamos também falar de linguagem. Nós vamos falar de linguagem verbal, não verbal, e logo, logo já faremos um teste com uma questão envolvendo A, B, C e D, as 4 possíveis respostas, assim como será na sua prova. Vamos fazer aqui então? Vamos falar exatamente deste ponto. Vamos começar pela diferença entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Já peço para que o amigo filme de cá, então nós vamos à palavra, a expressão linguagem. Você pode colocar um sinônimo aí para a palavra linguagem, né? Por favor, relacione a expressão linguagem ao termo expressão. Ou seja, linguagem é a maneira como se expressa, a maneira como eu me expresso ao longo de um texto, ao longo da vida. A primeira diferença entre as linguagens verbal e não verbal. A diferença está centrada exatamente aqui. A linguagem verbal utiliza a palavra. A linguagem não verbal não utiliza a palavra. Ou seja, quando não há palavra. Doutores, para um exemplo, eu coloco exatamente a você. A famosa placa. Isso, na sua tela, pode ser considerado um texto? Este símbolo? Resposta, sim. E este símbolo faz uso da linguagem verbal ou não verbal? Resposta, é um exemplo de linguagem não verbal. Por quê? Porque não há palavra. Certo? Muito bem. Mais um par. A diferença entre as linguagens denotativa e conotativa. A linguagem denotativa é chamada de linguagem literal ou linguagem ao pé da letra. Ao passo que a linguagem conotativa é chamada de linguagem metafórica ou, como muitos preferem, linguagem figurada. Vamos lá então? Vamos à imagem aí, recapitular. Vamos passar por cada um desses pontos. Vamos então, olha só. Linguagem verbal, utiliza a palavra. Linguagem não verbal, não faz uso da palavra. Linguagem denotativa. Exemplo, o texto acima usou de linguagem denotativa, mesmo que linguagem ao pé da letra. Já a linguagem conotativa é a linguagem no sentido figurado, certo? Linguagem conotativa, figurado. Vamos a um exemplo clássico disso. Imaginar, por exemplo, a expressão Mano Menezes espera que Neymar seja o nosso pé de anjo. Puxa, a palavra anjo foi utilizada não no sentido do ser celestial, com as asinhas. Então, como esse sentido não é ao pé da letra, pode-se afirmar que no texto foi utilizada a linguagem conotativa. Então, como nós afirmamos, a conotativa é metafórica. A denotativa, esta sim, ao pé
da letra. Espero que você tenha gravado tudo isso. Tá legal? Ainda assim, não há necessidade de escrever, apenas para retomar a diferença entre a linguagem formal da linguagem informal. A linguagem informal está ligada à coloquialidade, a linguagem mais coloquial, mais informal, coloquialidade, do dia a dia. Já formal, alguns gostam de chamar de culta e outros preferem chamar de linguagem padrão, a linguagem que segue as regras, que segue os aspectos gramaticais da nossa língua. Formal, culto, padrão. Informal, coloquial, da coloquialidade, cotidiano, do dia a dia. Tudo bem? Finalizando então esse pré-estudo, né, sobre linguagem, essa introdução sobre linguagem, nós falaremos agora sobre a linguagem objetiva e subjetiva. Vejamos. A linguagem objetiva é chamada de linguagem em terceira pessoa. Linguagem denotativa, ou também chamada de linguagem impessoal. Mas veja que na letra B nós temos a chamada linguagem subjetiva. A linguagem subjetiva é centrada na primeira pessoa, ou também chamada de linguagem pessoal. Ou, como alguns também preferem dizer, é a chamada linguagem emotiva, das emoções, da clássica função emotiva da linguagem. E assim, nós temos os três pares sobre linguagem. Repetindo objetiva e subjetiva, a objetiva é centrada na terceira pessoa e a subjetiva na primeira. Objetiva terceira, subjetiva primeira pessoa. Vamos repassar cada uma delas? Vamos lá então. Pode abrir a imagem aqui, por gentileza. Veja só. Vamos aqui então, ó. Veja. Opa, beleza, excelente. Vamos lá então. Falamos sobre os tipos de texto, não foi mesmo? Os narrativos, os argumentativos, o preditivo, de previsão, o injuntivo, de instrucional. Sim, sem dúvida alguma. E ainda falamos sobre a linguagem. Linguagem é o mesmo que expressão, a maneira como se expressa. Pode ser objetiva, pode ser emotiva. Alguém que diga, nossa, que calor está hoje. Isso é linguagem emotiva. Uso da primeira pessoa. A emoção fala mais forte. Linguagem denotativa, ao pé da letra. E conotativa, metafórica ou também a chamada linguagem figurada. E a diferença entre as linguagens verbal e não verbal. A linguagem verbal é apoiada na palavra. A linguagem não verbal é aquela que não usa a palavra. É exatamente isso aqui que nós temos reservado para este nosso primeiro momento aqui. E ó, cuidado com as partes que envolvem as chamadas dicas, o aquecimento. É sempre importante riscar o texto, entender os termos técnicos, ir sempre por eliminação e tomar muito cuidado com os chamados enunciados. Eu tenho certeza também de que você vai fazer uma tabela dos conectivos, não é mesmo? Bom, nós vamos fazer assim. Depois desse emaranhado de questões, de onde veio o texto, desse nosso aquecimento, para se fazer uma prova, nós vamos parar um pouquinho, alguns minutos apenas. São quantos minutos? 5 minutos? São 10 minutos? Nós vamos parar 10 minutos, nós voltaremos exatamente às 9h30 aqui, e às 9h30 nós faremos questões já de prova, questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E, e daremos continuidade, principalmente observando agora, né, no próximo ponto, a influência da pontuação na compreensão textual.
Para fechar, você deve visualizar as palavras do texto. Confie no texto. Essas 3 questões serão bem tranquilas. E não deixe de verificar um novo acordo ortográfico. A segunda aula é exatamente sobre o novo acordo. Na noite de hoje, ainda existem mais tópicos. Fique aí, não sai daí, tá legal? É um prazer, então, nessa nossa estreia ao vivo aqui no curso Eficaz. Ei, estamos aqui de volta, né? Eu sou o professor Diogo Arraes e nós vamos falar aqui exatamente, nós vamos dar continuidade a essas técnicas de compreensão textual. Estamos passando por vários tópicos importantes aqui envolvendo a nossa língua, envolvendo a compreensão do texto. Nada melhor que uma boa questão agora para nós testarmos esse índice de visualização do texto, principalmente nesta confiança em relação às informações textuais. Veja só comigo, deixa essa imagem toda na tela. Vamos lá. Isso, pode aproximar mais. Isso. Essa é a nossa questão. Basta apenas você verificar aí o que você entendeu, aquilo que você já tem como informação textual. Vamos lá. Isso, estudo de enunciado, estudo da questão do enunciado. O cartunista e chargista Jorge Braga possui interessante leitura de mundo. Quanto à charge abaixo, assinale a verdadeira. Só um pouquinho antes é charge. Charge por quê? Porque é um texto crítico, tá? Todas as charges, quando se fala sobre charge, você deve entender que charge é uma crítica em relação ao cotidiano, tá? As charges trabalham sátira em relação à parte que é o cotidiano, tá bom? Todo texto chargístico trabalha com a ideia da crítica, da sátira. Muito bem. Assinale a verdadeira. Aí dá uma olhadinha no desenho aí. Aproxime um pouco mais a câmera do desenho. Isso. Maravilha. Tá bom. Olha só, dá uma olhadinha no desenho, grave esse desenho, logo passaremos as opções. Pronto? Beleza, agora vamos então às opções no próximo slide. Só volta um pouquinho a... Isso, olha só, a opção correta. Então você viu lá todo aquele desenho. Isso, tá ótimo, tá bom, pode parar. Isso, nós temos algumas opções aí. Vou fazer a leitura então dessas opções. Vamos lá. O texto afirma grande desprezo do Papai Noel nas épocas natalinas? Existe a informação implícita do desprezo para com o idoso no Brasil? Mas nem por isso o governo deixa de prestigiá-lo com a concessão de alguns benefícios? Percebe-se pouco interesse em revisões por parte dos idosos no Brasil, pois nas últimas vezes houve cassação dos benefícios deles por parte do governo federal. A revisão pouco atrai o idoso, pois nem Papai Noel acredita em tal. As imensas filas são causadoras de grandes problemas para o idoso no Brasil. Até na revisão ocorre grande desorganização. Voltando à imagem. A plaquinha revisão, etc. Papai Noel. Os idosos. As opções. Passemos mais uma vez pelas opções. O texto afirma grande desprezo do Papai Noel nas épocas natalinas. Existe a informação implícita do desprezo para com o idoso no Brasil, mas nem por isso o governo deixa de prestigiá-lo com a concessão de alguns benefícios. Percebe-se pouco interesse em revisões por parte dos idosos no Brasil, pois nas últimas vezes houve cassação dos benefícios deles por parte do governo federal. A revisão pouco atrai o idoso, pois nem Papai Noel acredita em tal. As imensas filas são causadoras de grandes problemas para o idoso no Brasil. Até na revisão ocorre grande desorganização. Temos 5 opções, uma a mais só, que na sua prova, escolha uma delas aí.
Mais um minutinho para você escolher. Bom, maravilha. Vamos aí voltar à imagem do texto. A plaquinha revisão. E nós temos aí, né, o Papai Noel atrás, etc., os idosos. Nós temos aqui algo muito interessante, muito marcante aí da expressão. A expressão dos idosos, além da palavra revisão, é uma expressão de tristeza, não é? Veja só. Até do próprio Papai Noel, que é o símbolo da esperança, do presente, o símbolo talvez do capitalismo. Certo? Agora voltemos lá, ó. Por isso é importante riscar o texto. A resposta correta é exatamente a quarta opção. A revisão pouco atrai o idoso, pois nem Papai Noel acredita em tal. Gente, é o único fato que nós temos como opção correta em relação a quê? A charge do texto. Em relação àquilo que está escrito, é o que se pode afirmar. Somente a quarta opção. A revisão pouco atrai o idoso, pois nem Papai Noel acredita. Olha só, veja a expressão de desprezo do próprio Papai Noel. Por isso é muito importante nós visualizarmos sempre aquilo que é possível. Existe grande desprezo do Papai Noel nas épocas, o Papai Noel não despreza. A informação implícita do desprezo para com o idoso no Brasil, até aqui está certo. Mas nem por isso o governo deixa de prestigiá-lo com a concessão de alguns, no plural, benefícios? Não, lá é só a revisão, é um só. Letra C, percebe-se pouco interesse em revisões por parte dos idosos, pois nas últimas vezes houve cassação dos benefícios. Os benefícios não foram cassados. E na última, as imensas filas? Não, ali é uma fila com 4 pessoas. Então, a que sobrou? Volte a imagem para mim. Voltando à imagem exatamente para dizer a você sobre a importância da eliminação. Elimine, vá por eliminação. Essa não cabe, essa não cabe. Somente uma que está literalmente no texto. Uma que está literalmente no texto. É aquela letra? É aquela opção? Vá exatamente a essa letra, tá bom? Maravilha, então. Falando sobre texto, falando sobre compreensão textual, custa nada nós visualizarmos exatamente o nosso próximo ponto. Nós vamos falar disso daqui, de figuratividade textual. Muito bem. Figuratividade textual. Tá, pode voltar para cá. Volte à imagem. Esse é só para realmente pontuar o nosso encontro. Você sabe o que é um texto figurativo? Você sabe o que é um texto temático? Vamos colocar aqui o que significa cada um desses textos. Tá? Um texto, para ser chamado de figurativo, a imagem está no quadro, né? Um texto para ser chamado de figurativo é um texto baseado... Isso, pode aproximar bem. É um texto bastante iconográfico. É um texto repleto de ícones, repleto de figuras. Aí você pode perguntar assim, bom, professor, que tipo de texto é esse, né? Iconográfico, cheio de ícones? Bom, eu dou 3 tipos de texto aqui. 3 nomes, aliás, de textos que sejam iconográficos e figurativos. Nós temos de cá a parábola. Nós temos também a fábula. E temos também o chamado apólogo. O apólogo é outro texto também, bem comum. E aí, qual é a similaridade, qual é a parte semelhante, qual é o elemento semelhante de todos esses textos aqui do quadro? Bom, esses 3 textos apresentam a moral dos fatos. Moral dos fatos. Agora, a diferença está centrada exatamente aqui. A parábola é centrada em personagens humanos, a fábula em animais, e o apólogo é a história envolvendo a coisa, ou o chamado objeto. E aí você tem de tomar bastante cuidado ao falar sobre objeto,
Por quê? O apólogo também é bem centrado na prosopopeia. Você pode dizer assim, gente do céu, o que será que é essa prosopopeia? A prosopopeia é dar vida ao que não possui vida, chamado de animismo. Animismo ou prosopopeia. Também alguns gostam de colocar como personificação. Vou passar então por todos esses tópicos aí do quadro, certo? Então nós temos lá, ó, texto figurativo. Quais são exemplos de textos figurativos? Estão lá os três, ó. Parábola, fábula e o apólogo. São textos moralizantes, mas os personagens são bem figurativos, quer dizer, são personagens bem iconográficos. A parábola é centrada em personagens humanos, a fábula em animais e o apólogo no objeto, na coisa. O objeto que vai dialogando, que tem vida e passa a moral dos fatos. O apólogo bem conhecido, a história da agulha e da linha, mostrando a importância, a relação interdependente entre os seres. Além de textos figurativos, é muito comum outro texto chamado de texto temático. O texto temático é um texto mais abstrato. É um texto mais centrado em abstrações. É um texto voltado também a isso aqui, ao próprio tema. Por isso chamado de temático. Professor, que tipo de texto temático você conhece? Por exemplo, um artigo de economia. É um texto bem temático, tá? Essa é a diferença. E também eu poderia dizer o que a todos vocês? Eu poderia mostrar o seguinte. Bom, você deve notar que as crianças, por exemplo, têm muito mais contato e facilidade com textos figurativos. Exatamente pela existência de vários ícones. Uma criança, por exemplo, não entende um artigo de economia, não é? Um artigo nessa área contábil, um artigo nessa área da contabilidade. Esses textos são textos mais o quê? Abstratos, são textos voltados a determinados temas. Na hora da sua prova, você vai encontrar bastante, você vai visualizar com certeza na parte de português, textos figurativos. Como, por exemplo, aquilo que eu havia falado exatamente no começo do nosso encontro. Provavelmente você encontrará textos narrativos, figurativos, e a chance é muito grande de aparecer a danada da crônica, tá? Muito cuidado, então, já começa esse alerta todo a isso aí. Tá legal? Filma, por gentileza, então, essa nossa tela. Isso, tá legal. Figuratividade textual. As classes variáveis constituem a visualização do texto. Gente, aí eu pergunto, será que você se recorda das chamadas classes variáveis? Quais são as classes variáveis da nossa língua? Eu gostaria de colocar essas 6 classes variáveis da nossa língua portuguesa. As classes que vão dar destaque à visualização do próprio texto são elas: substantivo, pronome, artigo, adjetivo, numeral e o verbo. Também possui variação. Tá legal? Se você puder identificar isso, no mínimo, substantivo e verbo. Mínimo. Aí você pode dizer assim, por que também? Veja só. A semântica de tempos e modos verbais, semântica você sabe que é significado, vai indicar exatamente a duração dos fatos do texto. A durabilidade. E isso é bem importante. E para terminar, nós vamos começar a estudar também a chamada pontuação dos períodos. Voltemos aqui.
Não, então, nessa nossa segunda parte, nesse nosso segundo elemento, cada vez vai ficando mais concreto por que estudar as micropartes de um texto. E agora eu vou fazer no quadro exatamente o mapeamento dos principais sinais de pontuação. Você vai verificar, por exemplo, que determinados sinais de pontuação dão uma enorme dica de como se compreender o texto. E mais, por meio da pontuação, você pode, logo após a aula, fazer downloads de provas anteriores de exame de suficiência. Você verá que várias questões enfocam este nosso mapeamento aqui. Questões gramaticais e questões textuais. Vamos ao quadro agora para todo este mapeamento envolvendo os sinais de pontuação. Vamos colocar aqui no quadro o seguinte título: Mapeamento da pontuação. Bom, os três primeiros sinais que necessitam do seu olhar, da sua participação, olhar bem atento, são os sinais chamados de plenos divisores. Aqui no quadro escreveremos o ponto, a interrogação e a exclamação. Tá? Então, estes três sinais, ponto, interrogação e exclamação, são sinais chamados de plenos divisores. Vamos colocar aqui. São sinais que normalmente dividem os períodos. Plenos divisores. Dica: procure colocar uma barra em cima desses três sinais de pontuação. Isso vai mostrar ao seu leitor exatamente a divisão, a plena divisão, colocando uma barrinha. Legal. Agora, nós vamos estudar um outro sinal. O sinal chamado de 2 pontos. Professor, por que indicar os 2 pontos? Primeiro, os 2 pontos dão uma ideia extraordinária do texto em relação a uma possível síntese, a uma possível conclusão do texto. E os 2 pontos também podem abrir determinada enumeração ideológica ou enumeração de fatos, de substantivos. Pode abrir a imagem aqui, por gentileza. Vamos voltar. Isso para cá então, né? Estamos falando aqui, ó. Às vezes, eu já fiz muito isso, comento muito isso com os candidatos, com vocês que vão fazer provas. Se você, às vezes, identificar os sinais 2 pontos, pode deixar a imagem assim, em muitos momentos você pode encontrar à frente dos sinais dos 2 pontos a síntese de toda a ideia textual. Isso é muito bacana, isso é bem interessante. Então, poxa, custa nada colocar uma barra em cima de ponto, interrogação, exclamação? Identificar com chave cada um dos parágrafos e visualizar. Poxa, ó, aqui à frente dos 2 pontos estão a enumeração ideológica. Enumeração, uma síntese do texto, o resumo da ideia textual. Circule aquilo que vem à frente dos 2 pontos. Como assim, ó? Então, encontrei lá. Estou fazendo a leitura. Encontrei os 2 pontos. Circule, vá mostrando aqui, vai mostrando essa parte que é bem interessante à frente dos 2 pontos. Tá? Mais um sinal muito bacana. Na verdade, nós vamos falar de um grupo. Examinadores adoram esta comparação. 2 travessões, 2 parênteses, 2 vírgulas. É impressionante essa relação. Impressionante. Entre 2 travessões, 2 parênteses, 2 vírgulas. É impressionante. Aqui no meio, tá? No meio desses sinais de pontuação, nós vamos escrever a palavra, a expressão simetria.
E mais, aqui à frente nós vamos à expressão equivalência. Nós vamos a essa expressão, equivalência. Por quê, professor? Porque essas três palavras, esses três sinais de pontuação são equivalentes. Então, se o examinador colocar você, pedir, trocando os dois travessões por dois parênteses, mesma ideia. Trocando as duas vírgulas por dois travessões, mesma ideia. Basicamente, você sempre terá essa possibilidade de troca desses dois sinais, entre esses três sinais de pontuação. Simétricos por quê? Porque são geométricos, porque compartilham da mesma ideia. E normalmente o cidadão vai colocar o seguinte: o que vem aqui no meio desses dois sinais é exatamente o quê? Uma explicação. Cuidado, porque a possibilidade disso estar lá é muito grande. Tá legal? Então, o que vem ao meio é exatamente a explicação dos fatos. Salvo engano, a prova de 2011, houve uma questão sobre isso. Você deveria marcar a alternativa, a opção, gramaticalmente correta. Normalmente a última questão, né? Envolviam lá dois parênteses que davam ali no meio a explicação sobre determinado fato. Muito cuidado com isso. Agora, você pode pensar assim: professor, será que pode haver alguma questão envolvendo esse critério de compreensão textual e ponto e vírgula? Resposta: sim, é muito provável. E qual é o grande objetivo de ponto e vírgula? O grande objetivo de ponto e vírgula é mostrar a você a chamada enumeração ideológica. Vamos escrever isso então? Ou oracional. Ponto e vírgula, como está aqui representado, muito bem representado, é o sinal responsável pela enumeração ideológica ou oracional. Enumeração oracional ou ideológica. Primeira oração, segunda oração, terceira. Enumeração oracional, às vezes, também funciona como enumeração de termos. Ponto e vírgula não é somente aquela ideia básica, né? Ponto e vírgula é o sinal que vai, é uma pausa e meia e tal. Não, isso em concurso não vale muito não. Tá? Vamos recapitular então cada um dos pontos. Ponto, interrogação, exclamação, são sinais chamados de quê? Plenos divisores. Os dois pontos normalmente apresentam uma ideia de síntese, ou uma ideia de conclusão, ou a ideia de uma enumeração. Isso basicamente, né? Os dois pontos. Sinais simetrias, sempre essa possibilidade de troca de dois travessões, duas vírgulas, parênteses. Sinais de equivalência, ou de explicação, né? Próprios para separar uma explicação. E ponto e vírgula, sinal responsável pela enumeração oracional, enumeração de termos. Mais alguns segundinhos aí para você terminar esse mapeamento. Mapeamento então. Às vezes vale a pena, professor, colocar uma circular esses sinais de pontuação. Vale muito, vale bastante a pena circular cada um desses sinais de pontuação. As bancas adoram principalmente essa equivalência entre dois travessões, duas vírgulas, dois parênteses. Tá legal? Voltemos para cá, para essa tela. Veja só. Isso. Então, eu vou olhar o que no texto? Bom, vou imaginar o texto, vou trabalhar com a visualização. Os melhores candidatos trabalham o processo visual do texto, as imagens próprias do texto, né? Semântica de tempos e modos, que ainda estudaremos em aulas futuras. No futuro estudaremos sobre os tempos e sobre os modos verbais. E aí, a dominar a pontuação dos períodos. Por que estamos fazendo esse mapeamento? Ora, porque
CFC, Conselho Federal de Contabilidade, por meio da prova, quer que você entenda da organização dos períodos, das frases. Resumindo, tem que dominar a pontuação. Tá legal? Vamos à frente. Ah, muito bem. Adjuntos adverbiais deslocados. Antes de falar dos adjuntos adverbiais deslocados, eu vou colocar uma questão na tela e gostaria que você adivinhasse. Pois é, eu vou escrever uma expressão e eu quero que você identifique o, entre aspas, erro de português. Eu quero que você identifique a inadequação referente à nossa língua portuguesa. Veja só, a expressão é a seguinte. Vamos lá. Sobe um pouquinho mais. Aí, parou? Legal. A expressão é essa aqui, ó. Eu quero saber, nessa expressão que está escrita aí, quem planta, colhe, qual é a inadequação em relação à língua padrão? E mais, será que há inadequação, professor? Claro que há. Há uma inadequação, que está exatamente no uso dessa vírgula. Puxa vida, mas será como é que eu vou avaliar isso? Volte para cá, voltemos à imagem. Um sistema que vale muito, quando nós nos referimos a sinais de pontuação, é exatamente o sistema chamado de sistema SVC, que significa sujeito, verbo, complemento. Existe uma máxima, existe uma regra, né? Não se separa o sujeito do predicado por sinal unitário, por um único sinal de pontuação. Exemplo, a vida é bela. Não vou separar isso com um único sinal de pontuação. A vida, vírgula, é bela. Não vou fazer isso. Nem posso fazer isso. Não se separa sujeito de predicado, sujeito de complemento, verbo de complemento, sujeito de verbo, por um sinal de pontuação. Eu quero mostrar a todos vocês o seguinte. Há uma tríade, S, V, C. Eu não posso separá-la com apenas um sinal de pontuação, entre verbo e complemento, ou entre sujeito e verbo. Com um sinal, não posso fazer isso. Essa tríade vai sempre caminhar independentemente das posições, sem separação. Note, por exemplo, que nesta frase, volte, na frase, quem planta, colhe, nós temos sujeito, verbo, e nós temos a complementação. É isso que eu estou falando a você, para que você veja a relação entre S, entre V e entre C. Não pode haver sinal unitário no meio de SVC. Certo? Tá. Não pode haver sinal, não esquece sinal unitário. Não existe. Ah, eu me lembro de uma estrutura que é essa daqui, ó. Ele votou no PMDB. Mas nessa frase, eu posso colocar uma vírgula aqui? Ele, vírgula, votou no PMDB? Não posso. Eu não posso separar sujeito de predicado por meio de uma única vírgula. Agora, apague por gentileza essas informações que eu coloquei na tela. Pode apagar. Apague todas essas informações. Apague lá. Tira tudo. Apaga aí. Você, quem está fazendo minha aula aí. Não sei se é o nome, qual é? Walter, Apaga isso aí tudo. Deixa essa tela em branco, Isso. Exatamente. Agora, por que desta vírgula? Esta é quem vai ser questionada na hora da prova. Por quê? Aí, meu caro, você tem de saber o seguinte. Isso daqui, a expressão após denúncias, é uma expressão adverbial, concorda? Adjunto adverbial de tempo, após denúncias. Cai o ministro Lupe. Quer dizer, esta palavra aqui, esta expressão, é uma locução adverbial.
Tá. É um advérbio formado por duas palavras. Aí nós temos esse caso, esta vírgula, como vírgula obrigatória. Ah, tá, mas não está no meio do SVC, não. Por quê? O verbo está aqui e o sujeito está aqui. Eles não foram separados com vírgula. Volte a imagem aqui, doutor. Vamos lá. Volte a imagem aqui. Aí, bacana. Então, ó, nós vamos ficar com essa ideia para finalizar esse nosso momento. A vírgula é para separar justamente os advérbios que são deslocados. Então, as expressões de tempo, de lugar, que vierem antes do sujeito, farão sim terão o uso dessa vírgula. Então, após denúncias, vírgula, cai o ministro. A relação entre sujeito, verbo e complemento, na recente frase não houve complemento, porque o verbo cair, quem cai, cai. E não, é um verbo intransitivo, não há complemento. Então as expressões adverbiais antes do sujeito vão cair assim na prova. Volte para lá. São os chamados adjuntos adverbiais deslocados. E os adjuntos adverbiais deslocados, deslocados que vêm antes do sujeito, por duas ou mais palavras, fazem o uso da vírgula. Foi o que aconteceu com a expressão após denúncias. Tá legal? Ótimo. Voltemos para cá então. Bom, você já sabe meu e-mail, não é? É Diogo Arrais, D-I-O-G-O, Diogo Arrais, A-R-R-A-I-S, @sabermuitomais.com.br. Por lá, basta você se identificar, aluno aqui do curso Eficaz, basta colocar lá a identificação para que eu possa responder a você, a sua dúvida, enfim. Hoje foi só um aquecimento e eu acho importante repassar os tópicos. Antes de você baixar qualquer lista, veja o seguinte, então, que você deve ter na cabeça essas técnicas de riscar bastante, de valorizar a pontuação, substantivo, verbos do texto e mais, vá respondendo por eliminação. Estude bastante o enunciado e vá repassando os slides trabalhados durante a nossa aula. Tá legal? Na segunda aula, nós focaremos bastante, o nosso foco é exatamente o novo acordo ortográfico. Tome bastante cuidado com as regras e, dentro do possível, adquira a minha obra gramatical, que está exatamente aqui. O meu livro, produzido pela editora Saraiva, tem exatamente o conteúdo, vários exemplos durante as nossas aulas, tá legal? E aí você terá já no primeiro capítulo, um prefácio do professor Sérgio Nogueira, da Rede Globo, do Soletrando, logo depois o curso sobre a nova reforma, sobre a nova grafia. Curso bastante interessante, bem sintético e voltado exatamente a você que é um profissional e que precisa de fazer uma prova, um exame de suficiência. Tá legal? Bom, foi um prazer enorme estar com vocês durante a noite de hoje, nesse momento todo ao vivo. Desejo a todos um excelente final do dia, um excelente final de segunda-feira aí. E ó, nos encontraremos logo logo em mais um encontro ao vivo, aqui pelo curso Eficaz. Comigo, professor Diogo Arrais. Um abraço e até a próxima.